Então, vai entrar para vocês em um minutinho, nossa apresentação sobre seleção. Ok? Então, começando pelo conceito de seleção, o que é a seleção? O próprio nome já diz, né? É uma escolha. Uma escolha dentre quem? Os candidatos recrutados, daqueles mais adequados aos cargos em aberto. Então, é basicamente uma comparação entre os requisitos que a empresa está exigindo para aquele cargo e as características pessoais dos candidatos que se apresentaram. Basicamente isso. Então, esses requisitos, eles vêm daquele documento chamado Descrição e Análise de Cargo, ou Estrutura de Cargo, ou muitas vezes esse documento está lá dentro do plano de carreira, mas algum documento há, e se não há documento formal, é o momento de se parar e de se colocar no papel, né? Quais são os requisitos que o cargo exige de um futuro ocupante? E aí poder fazer uma comparação entre as características das pessoas. E aí isso vem da onde? Das técnicas de seleção, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Tem um pressuposto que sustenta a seleção de pessoal, que é o seguinte: o desempenho futuro do indivíduo pode ser prognosticado a partir da análise da sua experiência, da avaliação dos seus conhecimentos e da análise das suas características pessoais passadas e presentes. O que essa frase quer dizer? Que nós partimos do pressuposto que um indivíduo que vai entrar na nossa empresa, ele traz com ele uma certa bagagem, ele traz todas as experiências que ele já teve, ele traz as características pessoais dele, o que ele já fez e como ele se apresenta no momento. E nós imaginamos que o desempenho que ele vai ter na nossa empresa tem muito a ver com isso que ele está trazendo. Então, é quase como se fosse uma bola de cristal, que a gente vai olhar para a condição daquele indivíduo naquele momento, e se a gente aceitar aquilo, a gente acha que ele vai ter um desempenho tão bom quanto o que ele já fez ou como ele se apresenta. Só que nem sempre isso é 100% verdade. Na maioria das vezes até a gente imagina que a pessoa, né, vai ter um desempenho positivo a partir da sua bagagem, da sua experiência, das suas características. Então, quase sempre é isso mesmo. Mas pode acontecer de não, de, sei lá, a pessoa ter algum problema, ter alguma dificuldade que ainda não teve, e não ter aquele desempenho esperado. E aí vem uma frustração por parte da empresa, e talvez até por parte daquele candidato que foi contratado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que nenhum processo seletivo é 100% infalível. A gente tem um bom índice de acerto, se aplicadas as técnicas corretamente, se elas conseguem nos mostrar essas características dos indivíduos com qualidade, mas nunca 100% de certeza, isso não existe, certo? Então, é importante trazer esse princípio para vocês. Bom, o processo seletivo, ele é um processo de decisão, e pode acontecer 3 situações nesse processo, e nós chamamos de modelos, né? O primeiro que seria um modelo de colocação, é quando acontece de termos um candidato para uma vaga. Não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, ou com algum conhecido, mas é uma situação que pode acontecer, né? A gente tem uma vaga e apareceu somente um candidato. E a decisão é muito simples. Ou nós contratamos aquela pessoa que se candidatou, ou não. Não tem outra decisão, ou sim ou não. E se não, né, a gente vai ter que reabrir o processo, talvez fazer um novo recrutamento, pode acontecer. E se sim, que bom, né, que ela teve um perfil compatível com o que a empresa está esperando, e a gente vai poder fazer a contratação desse candidato, e ele também vai aceitar ou não a vaga que está sendo ofertada. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é o modelo de seleção propriamente dito, quando temos vários candidatos para uma vaga. A famosa peneira, né? Várias pessoas, uma vaga, e nós temos que escolher aquela mais apta. E a terceira possibilidade é o modelo de classificação, muito comum em concurso público, onde nós temos vários candidatos e várias vagas. Nesse caso, nós temos que criar uma espécie de um ranking, um ranqueamento, né, uma classificação desses candidatos,
Então, quando temos a primeira vaga, o que nós vamos fazer? Chamar o primeiro colocado. Abriu a segunda vaga, chama o segundo colocado, e assim por diante. E isso pode ser, essa ideia, essa lógica pode ser utilizada até num modelo de seleção simples, porque nós podemos ter uma vaga naquele momento, e vários candidatos, mas daqui a pouco podem surgir outras vagas para o mesmo cargo. E aí eu não preciso fazer todo um processo seletivo novamente. Se eu já tenho um ranking dos candidatos do processo anterior, o que eu vou fazer? Eu vou ir chamando. Tá? Isso me economiza tempo e me economiza dinheiro. Claro que eu não posso deixar passar isso muito tempo, não posso aproveitar um processo, talvez, que eu tenha feito há 2 anos atrás, porque a dinâmica do trabalho já mudou, né? Mas se for um processo recente, pouco tempo, não estou com dinheiro, não estou com tempo para reabrir o processo seletivo, aproveitamos um processo já válido e a gente já pensa nessa possibilidade de criar o ranking, porque isso vai facilitar bastante. Vamos falar agora sobre as técnicas de seleção. Começando pelas entrevistas. A entrevista é uma técnica muito popular e tem 3 abordagens de entrevista que podem ser realizadas. A primeira, que é a entrevista psicológica, que busca averiguar qualificação, potencial, alguns conhecimentos, a motivação do candidato para o cargo. Ela pode ser feita por um psicólogo, pode ser feita por um outro profissional de recursos humanos, pode ser feito por qualquer pessoa que busque averiguar mais essas questões. Claro que o psicólogo, ele tem toda uma formação e um preparo que talvez possa trazer uma qualidade melhor nessa entrevista, mas não é um impeditivo, né? A gente pode, se a gente tiver uma experiência, condição, fazer uma entrevista com esse objetivo de verificar questões mais psicológicas, qualificação, motivação também, para ver se a pessoa realmente se interessa pela empresa, se interessa pela vaga, por que ela quer aquele tipo de trabalho, sondar alguns conhecimentos. A gente pode ter perguntas acerca disso. Outra possibilidade é fazer uma entrevista técnica. Aí, normalmente, entra o chefe do setor, porque é ele que conhece o tipo de trabalho que aquele futuro funcionário vai desempenhar dentro da empresa. Então, visa detectar principalmente a qualificação técnica do candidato. E eu posso ter uma entrevista mista, que pegue as 2 modalidades numa única oportunidade. Então, eu já vi processos seletivos em que havia uma única entrevista. Nessa entrevista já estava o chefe do setor, fazendo perguntas mais do ponto de vista técnico, e nós tínhamos ali um profissional de RH, um psicólogo, pegando mais esses aspectos psicológicos. Então, é algo que dá para se fazer. E dá para se fazer baterias de entrevistas também, né? Uma primeira entrevista, um peneirão, com o psicólogo da empresa, ou contratado para essa finalidade, depois uma segunda com um profissional de RH, uma terceira entrevista com o chefe, e assim por diante. Não existe um modelo único de seleção. O que a empresa tem que fazer é, a cada cargo que ela vai ofertar, a cada vaga, parar e pensar quais as técnicas mais apropriadas para identificar as características dos candidatos que ela necessita e como ela vai fazer esse processo, quanto tempo ela tem, quanto dinheiro ela tem para investir nesse processo também, e escolher, então, quais técnicas ela vai utilizar, e aí fazer todo esse planejamento. Aqui nesse slide nós temos alguns assuntos que, em geral, constam nas entrevistas, que nós chamamos de áreas da entrevista. Então, temas como formação acadêmica, nível de atualização dos candidatos. Daí vocês vão perguntar o seguinte: mas isso já não tem no currículo? Sim e não, né? Normalmente o currículo ele é sucinto, ele tem realmente alguma coisa, mas nesse momento da entrevista é o momento de checar essas informações, de confirmá-las, e também podemos pedir que o candidato conte um pouco da trajetória dele, traga um pouquinho mais de informação qualitativa, que muitas vezes essas informações elas não estão tão evidentes no currículo e também podem gerar dúvidas ao selecionador. Então, o selecionador pode e deve fazer perguntas sobre isso para os candidatos. Também perguntas sobre características pessoais e profissionais, né? A gente sabe que a gente não tem como separar totalmente o nosso lado profissional do nosso lado pessoal, então é bem comum que se faça perguntas sobre características, perguntas sobre
objetivos e aspirações de carreira, até para verificar se o que a empresa está oferecendo fecha com a expectativa da pessoa e vice-versa, tá? Interesse na empresa, na vaga, e também questões sobre vida pessoal e hobbies são muito frequentes. Por que a questão dos hobbies? Porque muitas vezes o hobby que a gente tem diz muito sobre alguma característica pessoal nossa. Então, se a gente faz esportes radicais, pode ser que sejamos pessoas mais aventureiras, ou que gostamos mais de fazer riscos, ou gostamos de atividade ao ar livre. Se nós fazemos artesanato, talvez outros trabalhos manuais, isso pode revelar que a gente gosta de um trabalho minucioso, ou tem desenvolvida a capacidade de concentração, e assim por diante. Claro que isso não dá uma resposta absoluta, tá, gente? Deve ser um todo na entrevista para que se tenha uma noção do perfil, né, do candidato. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, não sei se quer fazer alguma pergunta nesse momento ou quer aguardar o final. Ai, desculpa, professora, eu acho que fui eu. Ah, tranquilo. Mas no final a gente abre, porque eu acho que esse tema aí dá bastante, é bem interessante, dá bastante pano para manga para a gente conversar. Bom, o que mais a gente deve saber sobre entrevistas, né? Quando a gente é candidato, a gente só tem o processamento, a gente só vê aquela fase do processamento que é a entrevista em si. Mas quando a gente está do outro lado da mesa, do computador atualmente, nós temos o ponto de vista do selecionador, que é quem tem que fazer toda a preparação da entrevista, qual é o roteiro que vai ser utilizado. É importante que as mesmas perguntas sejam feitas para todos os candidatos, para a gente poder ter um parâmetro para comparação. Então, não adianta a gente perguntar uma coisa para um, outra coisa para outro, porque como é que nós vamos comparar depois, né? Então, preparar, agendar com as pessoas, dia, local, tudo combinado, preparar o ambiente para receber o candidato, né? Esse candidato pode ser nosso futuro funcionário, ele pode ser um cliente da empresa, então é importante que a empresa também se preocupe com a sua imagem nesse momento, fazer a entrevista propriamente dito, no dia, no horário marcado, fazer o fechamento da entrevista. O que significa isso? Dar um retorno para a pessoa. O que vai acontecer depois? Tem uma outra etapa do processo previsto? O processo está terminando naquele momento? Se ela foi aprovada, qual é o procedimento depois? A empresa vai entrar em contato com ela? Em quanto tempo? E eu sei que normalmente muitas empresas esquecem desse momento, que é um momento muito importante para o candidato, que é dar o retorno. Então, as pessoas saem da entrevista não sabendo, muitas vezes não sabendo o que vai acontecer, se vai ter uma nova etapa, se ela vai ser chamada, se ela não for, se ela deve ligar para perguntar ou não, ou como é que isso vai ser divulgado. Então, é legal, né, que já se passe essa informação nesse momento. E o candidato saindo da sala, do computador, né, agora com as entrevistas virtuais, é um momento muito importante, que é o momento onde o selecionador está fazendo a avaliação daquele candidato. Então, se ele tem ali uma planilha, um checklist para ir marcando ali o que o candidato atende ou não atende, naquele momento já está sendo feita a avaliação do candidato, para depois poder comparar todas as entrevistas que foram feitas e aí chamar, né, o candidato mais apto ou para a próxima etapa, ou se está encerrando o processo seletivo ali, aquele que vai ser convidado para ser contratado. Então, é um momento muito importante, né, quando a gente sai de uma entrevista. Bom, passando agora para os testes. Os testes também têm um objetivo de aferir alguma coisa. Quem ia perguntar? Não? Então, não, eu estou atento aqui. Ah, tá, ok. Então, vamos seguir. Os testes, tá? Testes tem vários tipos, né, que é para também aferir alguma questão do candidato, pode ser conhecimento, pode ser prática, ou pode ser mesmo do ponto de vista psicológico, né, características pessoais. Então, a gente divide nos seguintes tipos. Primeiro, os testes psicológicos. Esses testes visam identificar a capacidade intelectual, que é o nível mental, e traços do candidato, tanto aqueles traços que são do caráter, que foram adquiridos,
ou traços de temperamento, que são chamados traços inatos. Então, toda a parte psicológica. Aqui, diferente da entrevista, no caso do teste, tem que ser o psicólogo para aplicar. Talvez não para aplicar, ele até pode mandar alguém aplicar para ele, mas é o psicólogo que tem a competência e a formação para fazer a análise de um teste psicológico. Então, se eu, empresa, acho importante que um candidato, as vagas que eu estou ofertando, faça teste psicológico, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que contratar um psicólogo para fazer a aplicação desse teste. Então, eu não teria condição de fazer isso, a não ser que eu tenha um psicólogo na própria empresa, dentro do meu quadro de funcionários. Tá? Então, aqui é só essa ressalva que quem tem a competência legal da profissão para fazer isso é o psicólogo. Os outros testes podem ser feitos por outros profissionais, dependendo do que se trata. Por exemplo, um teste prático, normalmente quem aplica é alguém que entende daquela prática. Então, é um teste para verificar a habilidade técnica e conhecimento, né, do candidato. Então, por exemplo, se eu tenho um processo seletivo para professor, o que seria um teste prático? Uma mini aula, por exemplo, que o candidato tem que ministrar, para verificar se minimamente ele tem condição de ser professor, né? Se eu tenho um teste para um manicure que vai trabalhar no meu salão de beleza, o que eu vou pedir para esse manicure? Fazer ali a mão de um cliente ou do próprio dono do salão, de alguém ali que vai ser um cobaia para aquele teste. Se eu tenho um teste, uma vaga na área da alimentação, talvez eu peça para aquele candidato fazer um determinado prato. Importante que o teste prático, gente, ele normalmente é um mini trabalho, ele é um pequeno trabalho feito ali pontual, com alguns minutos, algumas horas, não é para colocar a pessoa ali 1 semana, 2 semanas em teste. Não, daí já começa a valer o contrato de experiência. Por que eu digo isso? Que eu sei que tem empresas que usam deste argumento, né, de colocar as pessoas para trabalhar sem contrato, sem exame médico, sem nada, alegando que estão testando elas para verificar se elas vão poder ser contratadas ou não. Aí isso tem outro nome, né, gente? Trabalho escravo. Né? Eu estou abusando, né, do tempo, do conhecimento, da competência de alguém, sem respaldo nenhum legal, com o argumento de que eu estou testando. Não. O teste prático deve ser ali, pontual, 1, 2 horinhas, uns minutos, e aí serve, não serve, contrato ou não contrato. E aí depois o contrato de experiência, esse sim, é um teste de mais longo prazo, né, que pode durar até 90 dias, para eu verificar se realmente aquele funcionário vai se tornar um funcionário, né, por tempo indeterminado. Tá? Então, só quero fazer essa ressalva porque, às vezes, esses testes práticos, eles são muito deturpados no mercado de trabalho. Depois temos os testes situacionais, que são bem pontuais também, que são questões colocadas para o candidato, seja de forma oral ou de forma escrita, simulando uma situação real do dia a dia, para ver como é que o candidato se comportaria, o que ele tomaria como atitude frente a determinada situação. Pode ser uma situação na área de vendas, uma situação trazendo o exemplo do professor de novo de algo que aconteceu numa sala de aula. Então, conforme a resposta do candidato, o objetivo da empresa é verificar se isso fecha com a política da empresa, com a orientação que ela daria ou não. Tá? Então, isso se chama teste situacional, é colocar uma situação para a pessoa. E o quarto tipo de teste são os testes de conhecimentos técnicos, para avaliar o grau de conhecimento teórico que o candidato tem. O famoso concurso público. Né? Então, no concurso público é muito comum que se use testes de conhecimentos teóricos, legislação, informática, conhecimentos específicos daquela área de atuação, e aí aquela provinha, em geral, né, de marcar, ou pode ser de outra forma também, para verificar, né, o grau de conhecimento do candidato em relação àquele assunto. Agora, percebam que muitas vezes existem concursos públicos com questões teóricas de informática, né? Talvez muitos de vocês já tenham prestado provas como essa, e como é difícil para o candidato marcar a alternativa correta. E vejam que se fosse um teste prático de informática, que o candidato tivesse que fazer
sei lá, digitar um documento, inserir dados em algum sistema, alguma coisa assim, seria muito mais apropriado para avaliar se o candidato sabe trabalhar com informática do que um teste de conhecimento teórico. Mas por que não se faz? Por inviabilidade. Normalmente esses concursos públicos têm milhares de candidatos, eu não tenho como colocar todos no laboratório fazendo teste prático, então tem que se peneirar, e muitas vezes se utiliza esse teste de conhecimento teórico para diminuir o volume de candidatos que vão passar para uma próxima etapa, enfim, né? Então, nem sempre o teste de conhecimento técnico ele seria o mais adequado, né? Ele teria uma avaliação mais prática, né, do candidato. Trago esse exemplo de informática, que eu acho que é um exemplo bem concreto, depois a gente pode debater. E, por fim, a outra técnica de seleção que eu trago para vocês é a chamada dinâmica de grupo. Claro que nós podemos ter dinâmicas de grupo com outros objetivos, até mesmo para um grupo de trabalho de funcionários que já estão contratados, eu quero desenvolver alguma questão comportamental, trabalho em equipe nesse grupo. Não é esse caso aqui, esse caso é usar a dinâmica de grupo para seleção. Então, a dinâmica de grupo para seleção consiste na interação de vários candidatos, sob a coordenação de um selecionador, buscando colocá-los diante de situações onde eles terão de demonstrar a sua forma de reação. Então, normalmente, numa dinâmica de grupo, tem um selecionador, um observador, que é um outro selecionador, ou um ajudante, para poder conduzir esse trabalho. E se dá alguma tarefa, algum desafio, alguma atividade para aquele grupo fazer. E o que se busca com essa atividade? Tentar identificar características como relacionamento, liderança, iniciativa, comunicação, trabalho em equipe. Então, para cada uma dessas dinâmicas tem relacionado quais características se tenta identificar, se coloca os candidatos, esse grupo de candidato nessa atividade, e aí se tenta identificar essas características durante a realização daquela atividade. Então, é muito mais para verificar características pessoais, e normalmente a dinâmica de grupo, ela não é a única técnica de seleção, quando ela é utilizada, ela faz parte também de uma bateria, né, de técnicas que são aplicadas dentro de um contexto, de um processo seletivo como um todo. Muito bem, fechamos aqui essa parte da apresentação. Eu vou passar aí para vocês, para a gente comentar.